As sempre difíceis condições em que se progredia no terreno obrigava a longas paragens. Nessas alturas, alguns chefes mais aguerridos e poderosos faziam entre nós as suas razias. Por isso, construíamos postos avançados pelo interior adentro, sendo os seus ocupantes muitas vezes deixados à sua triste sorte anos e anos a fio. Foram até experimentados camelos, importados da Argentina. Porém, esse meio de transporte foi abandonado. A construção de pontes requeria o conhecimento de materiais usados pelas populações, como é o caso desta, sobre a parte seca do rio Cunene. Quando o carro Bauer se atolava nos caminhos pantanosos, o esforço era imenso, fantástico. Demoravam-se semanas para fazer 100 km. Os homens e as mulheres que rasgaram os matos, ergueram pequenas povoações, foram gente de caráter excepcional, como nesta viagem de Cacinga para o Cubango. Os aguerridos chefes tribais usavam as suas táticas há séculos, como é o caso deste posto de observação num embondeiro que ao mesmo tempo servia de depósito de água. O sertanejo, quer fosse casado ou não na sua terra natal, não tardava a unir-se à mulher da terra, cumprindo a necessária miscigenação. A célebre Mãe Preta recebia as visitas, educava os filhos e ajudava o seu homem, como nesta fazenda de Malães. O comerciante do mato era o resultado de 5 séculos de miscigenação em terras de fim do mundo. Deixou os seus alambiques artesanais e transformou-os orgulhosamente numa fábrica com chaminé. Com esse passado foram criando os elos para se compreender a modernidade, como no caso de Matete e de Punguandongo. A permuta, como princípio do comércio do mato, fala por si. Essas relações nem sempre foram amistosas, bem pelo contrário, promoveram graves conflitos. Assim se foram erguendo postos avançados do contacto colonial, como por exemplo o posto da Catala. Os pombeiros negros tiveram necessidade de classificar os brancos, umas vezes pela astúcia, outras vezes pela aliança, especialmente pelo modo como a atividade mercantil se concretizava. Por vezes, com assaltos às caravanas dos escravos, de borracha ou do marfim, travavam-se duros combates. Era muito difícil atravessar os sertões sem se ser roubado. Os europeus, se não morriam nas guerras intermináveis, acabavam por travar relações amistosas com os chefes tribais. A evolução do mercado de produtos como a borracha dependiam da potência colonizadora. Era na metrópole que se tratavam as decisões de incrementar ou abandonar as iniciativas. Isso permitia ou não a construção de pequenas indústrias locais, em que o braço forte dos indígenas contribuía para o sucesso da nova aristocracia colonial. O ciclo da borracha teve a sua época, embora a África não tivesse beneficiado do seu apogeu, mas sim o Brasil, com o esplendor de Belém, Pará e Manaus. A colheita do látex era obtida na floresta, em troncos de trepadeiras, arbustos e rizomas, sendo os maiores consumidores da matéria-prima os Estados Unidos da América, a Inglaterra e a Holanda. A Primeira Grande Guerra provocou o aumento vertiginoso da procura. Subiram em flechas as exportações e fizeram-se enormes fortunas, que pouco duravam pela voragem das loucuras dos grandes exportadores. Os ciclos em nada beneficiaram as populações indígenas e os pequenos comerciantes. As populações vendiam e vendem os seus excedentes para abater dívidas, ou compravam bens para se endividarem novamente. A loja do mato era um barraco, uma sala e uma varanda. A despeito dos altos preços,
tinham um pequeno lucro perceptível. Todo o comércio do mato ficava dependente do comércio grossista, que era a um só tempo o seu fornecedor e banqueiro. Grande parte das vezes, as transações dispensavam dinheiro. A permuta, por todas as razões, era preferida. Sempre se teve a noção que o que desvalorizava era a moeda e não o bem da primeira necessidade.